Fala galera, what's up? Aqui quem fala é o Richard Duarte. Estamos aí para mais um vídeo, pessoal. No vídeo de hoje, pessoal, nós começaremos finalmente a falar do Present Perfect, né? A dúvida de todos nós, né? O tempo, né? O tempo verbal que não existe no português, é utilizado de formas diferentes, mas vamos dar uma resumida nele, vamos aprender de fato como que ele funciona, pessoal. Então aqui eu já preparei um material para a gente, né? Para a gente trabalhar com Present Perfect. Então vamos lá, pessoal, vamos começar. Present Perfect, né? Presente perfeito. O que é o Present Perfect? Aqui, pessoal, nessa imagem, analisando essa imagem aqui, ó, eu quero que vocês olhem o seguinte. Analisando aqui, ó, essa barra aqui no meio. Essa barra aqui no meio representa o presente, né? O present. Então, o tempo que nós estamos vivendo agora, o nosso presente. Nós vimos o passado, né? O passado, coisas que já aconteceram, né? Simple past, né? O passado simples, coisas que já aconteceram. E nós vimos o futuro, né? Coisas que ainda vão acontecer. Agora nós começaremos a ver o present perfect. Onde que está o present perfect nessa linha temporal aqui, né? Nessa linha do tempo? O present perfect, ele está entre o passado e o presente, pessoal. Então, o present perfect é esse X aqui, ó. O que é o Present Perfect? O Present Perfect são coisas que começam no passado e eles têm relação com o presente. Então, começou aqui em algum momento no passado, em algum momento, pode ser um tempo, em algum momento pode ser não definido, e ele tem relação, ele tem consequência, né, ainda até o dia de hoje. Isso é o que todo mundo fala quando vão explicar sobre o presente perfeito. Até mais calma. Vamos dar continuidade aqui, tá? Na explicação. Vamos lá. Então, perfeito. Primeira mentalidade. Presente perfeito, ele fica entre o passado e o presente. Então, eles são uma coisa que começou no passado e tem relação no presente. Tem uma relação, tem uma consequência. Algo acontece no presente ou ainda acontece até hoje, tá? Vamos lá. Vamos continuar aqui. Formas de expressar o passado. Então, aqui, no inglês, a gente viu as formas de expressar o passado usando o simple past, né, o passado simples, que foi o que a gente tem visto até agora, né? Então, deixa eu só apagar aqui. Então, a gente tem usado, por exemplo, o did, né, o auxiliar do passado, e o didn't, que é o auxiliar do passado na negativa, certo? Então, por exemplo, aqui, se eu falar assim, I go to the beach, eu vou para a praia, no cinema, no presente, eu vou para a praia. Agora, se eu falar eu fui para a praia, I went to the beach. I went to the beach. Então, aqui o went é o passado do verbo to go, que a gente já viu, né? Se eu quiser perguntar, você foi para a praia? A gente fala, did you go to the beach? Você foi para a praia? Então, perguntando, como eu estou usando um auxiliar, ele elimina a alteração aqui do verbo. Só é utilizado na afirmação. Lembra que a gente falou isso, né? E, se eu quiser perguntar na negativa, didn't you go to the beach? Você não foi para a praia? Didn't you go to the beach? Você não foi para a praia? Então, esse é o passado simples, né? O simple past. Uma coisa que aconteceu no passado e já acabou, tá? No passado, tá? Então, o que acontece? Quando a gente usa essa forma aqui, pessoal, o passado simples, nós normalmente pensamos em algum tempo, né? Quando que aconteceu no passado isso? Então, por exemplo, ó, did you go to the beach? Você foi para a praia? Quando? Quando? Então, quando a gente aqui, ó, o simple past é uma situação específica no passado, tá? Uma situação só uma específica que aconteceu no passado. Então, quando a gente usa o simple past, tá? Agora a gente está falando do simple past, tá, pessoal? Que é importante entender ele para a gente entender o presente perfeito. Quando a gente usa o simple past, logo já tem que vir na nossa cabeça situações que já acabaram. Já acabaram, foi o tempo específico no passado e não tem relação com o presente. Então, foi lá atrás, acabou e acabou. Foi só um tempo lá atrás. Então, quando a gente usa o simple past, já tem que vir na nossa cabeça alguns tempos. Ah, tá. Usou o simple past. Did you go to the beach? Você foi para a praia? O que tem que vir na nossa cabeça? Ah, quando? Quando que aconteceu isso? Last night? Ontem à noite? Yesterday? Ontem? Last week? Semana passada? Last month? Mês passado? Last year? Ano passado? Em
2005, 2005, in 1987, em 1987. Então, quando a gente usa o passado simples, né, o simple past, já tem que vir na nossa cabeça um tempo atrás que já acabou. Ontem, ontem à noite acabou. Ontem já acabou, last week já acabou, last month já acabou. Foram tempos específicos lá atrás, tá bom? Esse é o primeiro detalhe que a gente tem que pensar. Agora, já com o present perfect, como eu falei para vocês, ele é um tempo que começa no passado, mas ele ainda tem relação com o presente. São coisas que ainda acontecem hoje ou têm algum efeito até hoje. Então aqui, ó, normalmente quando a gente usa o present perfect, aqui, ó, coisas que começaram no passado e têm relação com o presente, então a gente pensa em coisas do presente, como hoje. Hoje é um dia que ainda está acontecendo, então é o presente. This week, esta semana, ainda está acontecendo, então é presente. This month, esse mês. This year, este ano. Então, o presente perfeito a gente sempre relaciona com situações do presente, tá bom? Mantenha esse pensamento, pessoal. Vamos lá, vamos acompanhando comigo aqui. Vamos lá. Vamos aprender aqui a construção do presente perfeito. Como funciona a construção, né? Com o presente perfeito, a gente vai usar um novo auxiliar. Até agora, a gente aprendeu quais auxiliares? O do, né? O do, o does, que são os auxiliares do presente, certo? Então, o do e o does, eles têm a variação para o passado, né? Que é o did. Que é o did, é uma variação, é o passado do do, certo? Do do e do does. O did. Então, a gente aprendeu o auxiliar do. A gente aprendeu também o auxiliar com o verbo to be. Você lembra que o verbo to be ele também é um auxiliar, porque a gente não faz pergunta e negação com o verbo to be. Por exemplo, eu sou médico. I am doctor. Eu sou um médico, né? I am a doctor. Eu sou um médico. Se eu quiser falar eu não sou médico, eu só coloco o not, né? I am not a doctor. Eu não sou. Então, aqui, para você fazer o negativo com o verbo to be, é só você acrescentar o not. Então, ele também é um auxiliar, o verbo to be. Se você quiser perguntar com o verbo to be, você coloca o verbo to be na frente. Por exemplo, você é um médico? Are you a doctor? Are you a doctor? Você é um médico? Então, você joga o verbo to be na frente para poder fazer uma pergunta. Então, o verbo to be também é um auxiliar. Então, quais são os verbos auxiliares? O to do e todas as suas variações, o verbo to be e suas variações, e agora a gente vai aprender mais um auxiliar que é para o presente perfeito, o verbo to have, né? A gente aprendeu o verbo to have, que é o verbo ter, né? Ter. Só que agora o verbo to have ele vai ser um auxiliar, tá? Então, lembrem, pessoal, os auxiliares aqui, ó, por exemplo, do, o do aqui, o do, does, o did, eles não têm um significado específico. Eles só são auxiliares para indicar que vai ser uma pergunta ou uma negação. Então, por exemplo, ó, quando eu uso o do aqui na frente para fazer uma pergunta, ó, do you like English? Você gosta de inglês? Do you like English? Então, esse do ele não tem um significado. Ele só está me indicando que é uma pergunta. Does she eat pizza? Does she eat pizza? Então, ela come pizza, então esse does não tem significado. Ó, ela come pizza já é direto o verbo to eat, comer, né? Então, o does só está aqui para indicar que é uma pergunta. Então, os auxiliares normalmente não têm significado. Eles servem para indicar alguma coisa. No caso aqui do do, né, e do does, pergunta. Agora que a gente vai aprender o auxiliar to have. O auxiliar aqui, o have, né? O have e a sua alteração, né? Sua variação, que é o has. Então, aqui, ó, eles como auxiliar, eles não têm um significado. Então, o significado deles não é mais ter, quando a gente usa ele como auxiliar. Ele vai ter somente a funcionalidade, né? A função de dizer que é um presente perfeito. Tá bom? Vamos lá, pessoal. Vamos com calma que a gente vai aprender juntos. Vamos lá. Qual é a primeira variação? Quando você quiser dizer com I, né, com o pronome I, vai ser I have, normal. Não é eu tenho, tá, pessoal? Não traduz, ainda não traduz, só verifica que não traduz ainda. Então, quando for usar com o pronome I, é o I have, perfeito? Com you, you have,
perfeito? Com os diferentões, né, o he, she e o it, é he has, she has, it has, perfeito? Continuando aqui, we have, you guys ou you all have, que é vocês, né, vocês, e they have. Então, essa é a construção do presente perfeito, né? A primeira construção, o auxiliar vai ser o have, ou se for com he, she, it, vai ser has, tá bom? Lembrando, não significa tem aqui, tá? A gente está aprendendo a construção do presente perfeito. Perfeito. Vamos aprender aqui embaixo. Agora a gente vai ver as contrações. Como também existe contração, né? Em tudo no inglês, com o presente perfeito também tem contrações. Então, o I have, a contração dele é I've. I've, tá bom? I have, I've. Próximo aqui, ó. You have, a contração é you've. You've. Com a contração he has, a contração é his. His. Aí vocês me perguntam, his, mas his não é a contração do verbo to be? He is? Também. Então, his é a contração tanto do he has e é a contração do verbo to be também. His. Aí, como que eu sei que é um ou outro? Então, quando for verbo to be, vai estar específico no contexto, tá? Então, ele é ou ele está, entendeu? Vai ter o contexto. Ele é alguma coisa, ele está no local. Quando for o presente perfeito, vocês vão ver aqui que vai ficar bem claro quando esse his é presente perfeito, tá bom? Fica bem claro no contexto, tá? Vamos dar continuidade aqui que vocês vão entender. Então, aqui, ó, she has, a contração é x, x, igual a contração do she is, que é x, tá bom? Então, lembrando que com o contexto a gente vai entender se é she is ou she is, she has. Mesma coisa aqui, ó, que é it, né? Com o it has, vai ser its, tá? Its, ou que é igual também ao it is, que também é its. Tá bom, pessoal? Perfeito? Então, agora continuando aqui, ó, we have. O we have ele tem a forma específica, é we've, we've. O you guys have fica you guys, you guys. E o they have vira they've, they've. Perfeito, pessoal? Então, essas são as contrações, tá bom? Para vocês já sabem como que é a contração, então, do presente perfeito, tá bom? Vamos lá dar continuidade aqui. Como usar o presente perfeito, né? Como que ele é construído com o verbo? Então, o presente perfeito, a gente também vai trabalhar com o verbo aqui, ó. Será utilizado a terceira forma dos verbos para usar o presente perfeito. Então, vocês se lembram que todo verbo ele tem três formas? Quando ele é irregular e tem o verbo irregular e tem o verbo regular, certo? Quando o verbo for irregular, o passado dele vai ser diferente. Pode ser diferente ou pode ser igual, ou seja, não vai terminar com ed, tá? E o verbo regular é quando o passado termina com ed, certo? Por exemplo, os que estão em amarelo são verbos irregulares. E os que tiver pintado aqui de verde são verbos regulares, tá bom? Então, o que acontece? Por exemplo, o verbo to eat. Vamos jogar o verbo to eat lá naquele site que eu mostrei para vocês. Esse site aqui, ó, Reverse Conjugation. Vamos jogar ele aqui, ó, verbo to eat. Apertei, dei Enter. Aqui a gente consegue ver, ó, o verbo to eat, deixa eu carregar aqui, ó. O verbo to eat ele tem três formas, ó. To eat, que é comer, né, no presente. Tem o ate, que é o verbo comer no passado, e tem o eaten, eaten. Eaten é o particípio, né, o past participle. É a terceira forma do verbo. Então, com o presente perfeito, a gente tem que usar a terceira forma do verbo, tá? Sempre, sempre, sempre a terceira forma do verbo. Então, por exemplo, o verbo to eat, comer, nós temos o passado ate e o particípio eaten. Então, quando eu quiser usar o presente perfeito, eu vou falar assim, ó, I have eaten. I have eaten, tá? Vai utilizar a terceira forma do verbo. Não traduz ainda, tá, pessoal? Não traduz ainda que a gente vai aprender direitinho o que significa, tá? Então, ó, I have eaten. Próximo verbo aqui, ó. Aqui eu vou estar alterando os pronomes, tá? Vou utilizando um pronome de cada vez para ficar bem claro como fica em cada um. Por exemplo, o verbo to drink, ele também é irregular, ou seja, ele também tem três formas, ó. To drink, presente, drank, passado, né? Passado simples, e o drunk,
que é o particípio. Então, se eu for usar o presente perfeito, vai ficar you have drunk. You have drunk. Perfeito? Verbo to speak também é verbo irregular. Então, to speak, falar, o passado é spoke e o particípio é spoken. Então, ficaria assim, he has spoken. Lembra que com he, she, tem que usar o has, né? A variação. Então, fica he has spoken. E utilizando a terceira forma normal. He has spoken. Agora aqui, o verbo to need, ele é verbo regular. Então, o passado dele e o particípio são iguais, ó. Eles terminam com ed. Então, é to need, precisar, passado needed e particípio também needed. Então, é bem mais fácil, né, quando o verbo é regular, porque o particípio dele é igual ao passado comum, só colocar o ed. Quando é irregular, ele pode ser completamente diferente nas três formas, ou ele também pode ser igual, tá? Mas a grande importância é, se ele não terminar com ed aqui no passado, ele não é regular, tá? Ele é irregular. Então, aqui, ó, o verbo to need, que ele é regular. To need, precisar, needed, needed. Então, como ficaria com o verbo com presente perfeito, ficaria she has needed. She has needed. Perfeito? Próximo aqui, ó, o verbo to want. Verbo to want, também é verbo regular. Verbo to want, querer, passado wanted ou wanted, dependendo da pronúncia do sotaque, né? Sotaque americano fica wanted e se for sotaque britânico fica wanted, tá? Então, como ele é regular, termina com ed, ó, wanted e particípio também wanted, igual. Então, vai ficar como it has wanted. It has wanted. Lembrando, não traduz ainda, pessoal. A gente vai ver direitinho o que isso vai significar, tá bom? Próximo aqui. Verbo to play. Verbo to play, verbo brincar, jogar ou tocar. Ele é regular também. Passado, played. E o particípio é igual porque ele é regular. Played. Então, ficaria we have played. We have played. Usando o have agora, porque é o we. Só vai usar o has com he, she, it. Tá bom? Próximo aqui. Verbo to work. Trabalhar, que também é regular. Passado, worked. Particípio worked, né? É parecido porque é regular, né? Os dois são iguais. Então fica you guys have worked, tá bom? Próximo aqui, o verbo to see, ó, o verbo to see ele já é irregular. Verbo ver, né? O verbo to see, o passado é saw e o particípio é seen, seen. Então fica como they have seen, tá? Usando o have também, tá bom? Próximo aqui, ó, o verbo to sleep. O verbo to sleep é irregular, é o verbo dormir. Passado, slept, e o particípio também é slept, tá? Ele é irregular porque não termina com ed o final, né? Mas aqui, ó, mas é igual. Tem alguns verbos irregulares que o passado e o particípio são iguais, tá bom? E também tem verbos que tanto o presente, o passado e o particípio são iguais no irregular, entendeu? Então, pessoal, no verbo irregular não tem um jeito de lembrar, assim. Tem que gravar, tem que estudar mesmo para saber se ele é regular ou irregular. E quando ele for irregular, como que é a sua forma no passado e no particípio. Tem que estudar, não tem uma regrinha assim que a gente consiga seguir para lembrar. Tá bom? Então, ficaria como I have slept, né? Aqui é o particípio, usando o particípio. I have slept. Com o verbo to like é o verbo gostar. Então, passado liked e o particípio liked. Ele é regular, aqui ó, termina com ed. Fica you have liked. E o verbo to be aqui, ó, o verbo to be, ele é irregular também, ó. O verbo to be no presente, ele tem várias variações, né? O to be, I am, were e is no presente, né? Que é ser e estar. No passado nós temos was e were, tá bom? E no particípio nós só temos been, been. Então, been é só o particípio do verbo to be. Então, ficaria he has been, tá? Então, aqui, ó, uma observação, uma dica, né? Usar o site recomendado de verbos. Então, usar aqueles sites, né? Esse site aqui que eu recomendei, para você saber como o verbo é escrito, né? No particípio, tá bom? Perfeito? Mas aí tem que estudar para lembrar como eles são, tá bom, pessoal? Vamos lá. Como que eu nego, né, no presente perfeito? Como que eu nego? Como é bem semelhante no inglês, para a gente negar, a gente só vai colocar o auxiliar, né, que nesse caso é o have, e vai mais o not.
Have mais o not vira a contração haven't. Haven't. Tá bom? E o has mais o not. Quando for o he, she, it. Has mais o not vira hasn't. Hasn't. Então, aqui uns exemplos, ó. I have liked no presente. Se eu quiser negar, I haven't liked. You have seen no presente. Não traduz ainda, pessoal, a gente vai estudar. Se for no negação, you haven't seen. Tá? You haven't seen. Aqui, ó. He has worked. He has worked no presente. Aqui na negativa, he hasn't worked. She has wanted. She has wanted no presente. She hasn't wanted. She hasn't wanted. Aqui na negativa. It has played. It has played. Afirmação. It hasn't played. It hasn't played. We have been. We have been. Afirmação. We haven't been. We haven't been. Aqui na afirmação, aqui, ó, do you, né? You guys have done. You guys have done. O done é o particípio do verbo to do, tá? Então, é to do, presente, did, passado, e done, particípio. You guys have done, aqui na afirmação, you guys haven't done, na negação. Próximo aqui, ó, they have been, afirmação, e they haven't been, negação. E como se faz perguntas no presente perfeito? Para você fazer perguntas no presente perfeito é igual a todos os outros. Ó, como temos aprendido no inglês, o auxiliar vai para a frente do pronome. Mesma coisa, pessoal. Aqui, ó, é só jogar o have ou o has para frente. Mesma coisa que a gente aprendeu. Então, por exemplo, ó, you have visited Brazil. You have visited Brazil. Aqui, não traduz ainda, gente, por favor, não traduz ainda. A gente vai começar a entender mais para frente. Aqui é só a construção, só para vocês entenderem a construção por enquanto. You have visited Brazil, né? Aqui é a afirmação. Se eu quiser perguntar, jogo o auxiliar, né? Que nesse caso é o have, para frente. Have you visited Brazil? Have you visited Brazil? Próximo aqui, ó. She has been sick lately. She has been sick lately. Se eu quiser perguntar, jogo o has para frente. Has she been sick lately? Has she been sick lately? Tá bom? Jogou o has para frente, que é o auxiliar. He hasn't worked yet. He hasn't worked yet. Aqui, se eu quiser perguntar, aqui, ó, aqui na negação, é só jogar toda a negação para frente. Hasn't he worked yet? Hasn't he worked yet? Tá bom? Próximo aqui. I haven't been to the USA in years. I haven't been to the USA in years. Afirmação. Desculpa, negação, né? Normal. Agora, se eu quiser perguntar aqui negando, só jogar o haven't para frente. Haven't you been to the USA in years? Haven't you been to the USA in years? Tá bom? Agora, pessoal, a gente vai aprender, de fato, quando usar o presente perfeito, tá? Quando realmente usá-lo, tá bom? Então, pessoal, eu vou fazer essa segunda parte na próxima parte do vídeo, tá? Para não ficar muito grande, porque essa parte agora aqui é muito importante. É quando que a gente, de fato, como que a gente usa, né? Quando que eu sei que eu tenho que usar ou não o presente perfeito. Tá bom, pessoal? Então, eu vejo vocês na próxima aula. I'll see you guys in the next video. Bye!